Fala galerinha, beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, o seu canal de geografia aqui no YouTube. Se inscreva, compartilhe, curta aí as aulas, né? Ajude aí o canal do professor a crescer. Carinha, dá uma olhadinha na descrição, você tem ali o meu e-mail, as minhas redes sociais e também o meu currículo. Também eu disponibilizo nessa aula uma lista de exercícios muito show de bola para o Enem com gabarito comentado. Carinha, aproveite aí e faça download. Olha, te peço de coração, divulgue o canal, fale para o seu professor, fale para os seus amigos, né? Cara, a ideia de um canal no YouTube é promover a educação de forma gratuita, universal e para todos. Aquele carinha pode ter ali um celular e ter acesso a uma boa aula e não necessariamente ele precisa pagar um cursinho ou para que ele tenha esse conhecimento na palma da sua mão, tá? Então peço ajuda de cada um de vocês e vamos para a aula. A aula de hoje, cara, é uma aula muito top, porque nós vamos falar de bacias hidrográficas dentro do nosso curso completo de ensino médio. Ainda estamos caminhando, estamos aí na geografia física, temos aulas anteriores aí, dá uma olhadinha aí no card, para você acompanhar todas as aulas de hidrografia. Não adianta chegar e assistir aula de bacia hidrográfica sem assistir aula de aquífero, sem assistir aula de morfologia de rios e de introdução à hidrologia. Assista todas, uma atrás da outra. Belezinha? Já fica a dica aí, cara. Então, ó, a gente começa com essa aula de bacia hidrográfica falando o seguinte: bacia hidrográfica é um recorte espacial muito utilizado pelos geógrafos. Os geógrafos fazem estudos de análise de solo, de climatologia, de hidrografia, de vegetação e até estudos que remetem aí à relação homem-natureza, os impactos socioambientais. Então, o geógrafo ele utiliza como recorte espacial a bacia hidrográfica. O nome já diz hidrográfica, então você tem água, você tem manancial numa área. E o nome dessas bacias hidrográficas, quem vai determinar é o rio principal da bacia, aquele que apresenta a topografia mais baixa, onde ele recebe água dos seus afluentes e de toda a área do seu entorno, que tem toda uma circuncisão lateral por divisores de água, por áreas mais altas. Então, imagina aí, ó, dá uma olhadinha no nosso esquema. Vamos lá, galerinha. Ó, aqui nós temos o nosso esquema, né, que mostra uma bacia hidrográfica. Qual é a função da bacia hidrográfica? É fazer a drenagem das águas pluviais e fluviais, tá? Então, ela vai fazer a drenagem das águas da chuva e da água dos rios, dos outros afluentes aí do rio principal. Tá? Então, vamos aqui no nosso esquema, tá? Aqui nós temos o rio principal, ó. Você percebe aí a sua capacidade é maior que o dos demais e ele está na parte mais baixa da topografia, tá? Você percebe que aqui, ó, nós temos uma área de aclive acentuado, né? Nós temos ali uma área acidentada e aqui nós temos também uma área mais acidentada, com a presença também ali de uma variação altimétrica do terreno, tá? E no centro nós temos esse rio principal. Essas duas áreas que eu fiz aqui, né, marquei, elas vão ser o quê? Os divisores de água, tá? Divisores de água. O que seria isso? Toda a água da chuva, tá? Vamos fazer um cenáriozinho aqui, ó. Toda a água da chuva, ela tende, tá, escorrer entre essas montanhas e encontrar o quê? O rio principal, tá? O rio principal. Aqui seria o que? Os divisores de água de uma bacia hidrográfica, de um rio principal, tá? Esse rio principal, ele tem o quê? Uma nascente, tá? Nival.
ele tem uma nascente nival. O que quer dizer isso, uma nascente nival? É que ela surge a partir do degelo. Tá? Então você percebe aqui, ó, que tem gelo, né, no período aí principalmente do verão. Esse gelo derrete, passa do estado sólido para o estado líquido, alimenta essa nascente e aí ela vai percorrer aí um certo curso até encontrar a sua área de foz. Aqui na área de foz você percebe a formação de ilhas. Tá? Então todo esse sedimento carregado, quando ele chega aqui na parte de desembocadura do rio no mar, tá? Ele perde força e deposita, formando um delta. Tá? As curvas, como a gente já falou bastante aí na aula de morfologia dos rios, são os meandros, né? O processo de escavar e depositar. Tá? E se você percebe aqui, ó, nós temos uma figura importante em todo esse processo também de uma bacia hidrográfica, que são os afluentes. Né? Então nós temos aí afluente de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, que vão se conectando até chegar no rio principal. Todos esses afluentes são endorreicos, já que eles vão desaguando em outro rio. E o rio principal, muitas vezes, não sempre, ele é exorreico. Belezinha? Tranquilinho? Tá? Então, esse afluente aqui, ele vai nascer numa área de um divisor de água, tá? Ele tem a nascente dele no divisor de água e, por gravidade, essa água vai encontrar o rio principal, que dá o nome à bacia. Belezinha? Vamos continuar a aula. Ó, então vamos lá, vamos continuar nossa aula, né? Depois do esqueminha aí já ficou bem claro como que é aí a dinâmica, tá? Das águas, tanto pluviais como fluviais, em direção ao rio principal. Olha, eu vou falar de 3 bacias hidrográficas, tá? O Brasil tem mais, mas para a aula não ficar muito longa e cansativa, eu vou direto ao ponto, aquilo que vai ser cobrado para você nos principais vestibulares, no Enem, e aquilo que você tem que ter na sua cabecinha aí. Não adianta tentar entender toda a dinâmica se você não entende essas 3 principais, cara. Quais são as 3 principais? A Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Amazonas. A primeira bacia que eu trago para vocês é a Bacia do Amazonas. Então vamos lá. Vamos lá, galera, né? Vamos falar agora da maior bacia hidrográfica do mundo, onde você também encontra o maior rio do mundo em extensão e em quantidade de água, que é o rio Amazonas, tá? O maior rio em extensão até pouco tempo atrás era o rio Nilo, tá? Mas o Amazonas foi feita uma outra medição da sua área de nascente e foi comprovado aí que ele é o maior em extensão. A bacia hidrográfica do Amazonas tem um número absurdo de quilômetros quadrados. Ela possui 6.112.000 quilômetros quadrados, cara. E ele vai predominar em toda essa região um relevo bem plano, cara, né? Com baixíssima variação altimétrica. Isso reduz a velocidade da água do leito dos seus rios, criando um padrão meândrico. Tá? O que é um padrão meândrico, galerinha? É aquilo que eu falei nas aulas de morfologia e também que eu falei nessa aula aqui, né, das bacias hidrográficas. São os rios que apresentam curvas, tá? Então é legal dar uma olhadinha aí no card e assistir essa aula de morfologia dos rios, que eu vou falar de como surge o meandro a partir do processo de escavar e depositar, tá? Essa bacia hidrográfica também possui, tá, toda uma área com lagoas marginais e campos de inundação em períodos de cheia. Lembro você que essa região aqui, tá, é uma região que sofre, entre aspas, aí, tá, com uma ação pluviométrica muito forte, né? Então, a presença intensa de chuvas, tudo por conta da evapotranspiração, né? Lembro vocês disso aqui, também dá uma olhadinha nas aulinhas de clima, né? A famosa evapotranspiração da floresta, tá?
e também os ventos alísios que atuam nessa região, jogando a umidade do oceano para a Amazônia, tá? Juntando tudo isso, nós temos os rios voadores. Então, o índice pluviométrico da bacia do Amazonas é muito grande, transformando em todos esses rios em rios caudalosos, rios com grande volume de água, rios que margem a margem tem quilômetros, né? Só para você ter uma ideia, Transatlântico entra dentro do rio Amazonas, tá? Transatlântico. São todos rios perenes, tá? Não pode esquecer disso aqui também não, tá? Rios perenes, rios que nunca secam, tá? Olha, carinha, é um rio e é uma bacia, né? Vamos falar numa análise macro aí, é uma bacia que sofre grande ação humana, né, de modificação, tá? Então você tem áreas aí que você tem processos de assoreamento muito intenso, tá? Você tem áreas aí de exploração de minérios que também contaminam aí os mananciais, e você também tem atividades de madeireira, pecuária, que derruba a floresta e acelera o processo erosivo nas margens e o assoreamento dos canais, principalmente os canais terciários, tá? Secundários, que vão alimentar o rio Amazonas. Fora o garimpo, né? Fora o garimpo com o uso do mercúrio e a contaminação aí também dos rios da bacia. Cara, historicamente tem uma importância imensa para a ocupação do território amazônico, o rio Amazônia e os outros rios também, que são seus afluentes, tá? Porque foi a partir deles que se adentra a floresta à procura das drogas de sertão, se funda cidades aí no entorno dos principais rios, né? São as cidades ribeirinhas da Amazônia, tá? Os rios da Amazônia também servem para se locomover no estado, né? São as rodovias aí do estado do Amazonas, tá? Já que a construção de rodovias é muito complicado por conta da floresta, né? Oneraria muito e o aproveitamento não seria tão efetivo. Então a população utiliza, né, esses rios para se locomover de cidade para cidade, principalmente cidades menores até a capital Manaus, onde, né, você vai encontrar ali todo o setor de serviços, né, para essa população, principalmente saúde e educação. Nesses últimos anos nós tivemos aí uma ação intensa do governo, né, nessa região, na construção de usinas hidrelétricas. Nós temos o caso aí mais famoso, né, da Belo Monte, lá em Altamira, no Pará, mas nós também não podemos deixar de citar a usina hidrelétrica de Santarém, a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, já na bacia do Tocantins-Araguaia, e também não deixar de falar da usina hidrelétrica do Rio Xingu, tá? E também outra que teve uma grande polêmica aí, a usina hidrelétrica de Cararaó, tá? Então, o governo aproveita a riqueza de manancial da região para construir aí as suas hidrelétricas para alimentar projetos de mineração e também alimentar a rede de distribuição de energia elétrica para o país. Tá? Lembro vocês que rios de planície não são ideais para hidrelétrica, é necessário criar quedas artificiais, fazer alagamento de grandes áreas para represamento dessa água para mover as turbinas para produção de energia. A segunda bacia agora, galera, é a bacia do São Francisco. Eu vou dar aí uns pitacos, né, a respeito da transposição do Rio São Francisco, que também é mega importante para a gente entender. Então vamos para a aula. Então vamos lá, galera, ó. Bacia do Rio São Francisco. O principal rio da bacia é o Rio São Francisco. Então, minha análise, por ele ser o rio, né, no superlativo aí na região, minha análise vai se ater mais a ele. Tá? E para explicar o Rio São Francisco, né, o rio que nasce na Serra da Canastra, né, e vai percorrer
quase todo o estado de Minas Gerais, o estado inteiro da Bahia, passa por Pernambuco, Sergipe e Alagoas, ali na divisa de Sergipe e Alagoas, é a sua foz que encontra o Oceano Atlântico. Tá? Esse rio ele possui 3 apelidos. Eu vou trabalhar em cima desses 3 apelidos, tá? Que geralmente os vestibulares aí adoram questionar os alunos referente a eles. Por quê? Eles trazem as características aí do Rio São Francisco. Primeiramente, aqui eu trago o quê? O Velho Chico, né? Foi até o nome da novela da Rede Globo, né? O Velho Chico. Quando houve a separação, né, do Brasil com a África, os 2 rios se desconectaram. Nossa, Jean, mas quais os 2 rios? O São Francisco e qual outro rio? O Rio Congo, na África. Eles eram o quê? Um manancial só. Quando houve a separação, fica um riozinho do lado aqui do Brasil e o outro riozinho lá na África. Belezinha, galera? Tá? É um rio muito antigo, de formação lá do pré-cambriano. Tá? E o outro apelido desse rio, tá? Dá para dizer em várias análises, é o rio Nilo brasileiro. Mas, Jean, por que o rio Nilo brasileiro? Porque ele tem características muito parecidas com o rio Nilo na África. Tá? Mas quais são essas características? Primeiramente, tá, o Nilo ele nasce numa área mais montanhosa, né, lá na região do Monte Kilimanjaro, do Lago Vitória. O São Francisco ele vai nascer na Serra da Canastra, a primeira semelhança aí entre os 2 rios. Tá? O Nilo ele vai passar, tá, por uma região árida, né, no deserto do Saara. Já o Nilo brasileiro, né, o nosso Chicão, o nosso São Francisco, ele passa por toda uma região, tá, de clima semiárido. Tá? De clima semiárido. Lembro vocês que o Velho Chico ele atravessa a Caatinga, ele vai atravessar a região sertaneja, o sertão da Bahia, o sertão do norte de Minas. Tá? Então tem essas também semelhanças entre os 2 rios. Além disso, tá? Os afluentes do Nilo eles são intermitentes. E o Rio Nilo brasileiro também tem o quê? Afluentes intermitentes. Tá? Mas o que é um rio intermitente, galera? Dá uma olhadinha ali nas nossas aulas, tá? Mas eu vou falar para vocês. É um rio que seca, tá? Ele precisa de chuva, tá? Para conseguir aí, né, ter pujança hídrica, né, e se manter em determinado período. No período de seca, o rio desaparece. Período de chuva, ele volta. Período de seca, ele desaparece. Tá? Os afluentes aí do São Francisco e do Nilo, grande parte, não todos, claro, são intermitentes. Tá? Então, ó, eu posso dividir aqui, né, o rio Nilo brasileiro, o nosso Velho Chico, tá em 3 partes. Isso é importante, né? Nós temos aqui o alto curso, o médio curso e o baixo curso. O aluno tá, cara, cheio de errar isso, velho, porque ele acha que o alto curso seria a área de Foz. Não, o alto curso é a parte mais alta do rio, tá? Seria aqui na região da nascente. Aqui o médio curso e aqui o baixo curso. Tá? Lembro vocês que na região do São Francisco nós temos uma atividade econômica aí muito importante, tá? Para a região, tá ligado ao agronegócio aí, que é a produção de frutas, né? A produção aí da uva, da maçã, a fruticultura. A galera que foi para essa região aí produzir frutas, eles pegaram aí uma técnica desenvolvida lá em Israel, que é a irrigação por gotejamento. Tá? Então você tem ali o uso racional da água, né, para alimentar aí as frutas do Médio São Francisco, tá? Que é a região onde se produz
essas frutas por gotejamento, beleza? Lá em Israel é utilizados aí nos kibbutz, tá? Outro ponto importante para a gente falar aqui da nossa aula direta e objetiva sobre o Rio São Francisco é a transposição, né, cara? A famosa transposição. Desde Dom Pedro, né, o projeto já existia, estava engavetado. Fernando Henrique começou a pensar, Lula coloca em prática, né, já no governo da presidenta Dilma, ele é inaugurado em umas partes, ele está quase aí terminando a transposição. O que é transpor a água? Levar a água para locais onde tem escassez. Qual é a crítica? Qual é a crítica? No momento que chega a água, essa área vai se valorizar, né, e os grandes latifundiários vão ocupar essa área, vão comprar essas terras dos sertanejos, daí vão utilizar aí para o agronegócio. Tá? Essa é uma das críticas aí da transposição. A outra crítica da transposição é referente à diminuição do fluxo de água, da vazão do Rio São Francisco no período de seca, já que vai, né, tirar aí uma grande quantidade de água do rio e levar para as outras áreas. No período de seca, tá, o rio pode sofrer, diminuir o número de peixes e impactar diretamente as diversas cidades, tá, que se desenvolveram ao lado do rio. Tá? Em defesa daqueles que fizeram o projeto, dizem que há um controle desse fluxo de água em direção às regiões de seca, tá? Então isso não vai impactar diretamente o Rio São Francisco. Lembro vocês, tá, que o Rio São Francisco também tem usinas hidrelétricas importantes, né? Paulo Afonso, Sobradinho e Três Marias, tá? E Xingó, tá? Mas só uma brincadeirinha aí, o que o Paulo Afonso foi fazer no Sobradinho das Três Marias? Tá? Produzir energia, que aí são as 3 usinas que eu queria que vocês lembrassem. Belezinha, galera? Tranquilo? Beleza? Não pode esquecer também da usina hidrelétrica de Sobradinho, né? O sertão vai virar mar quando se alaga uma grande área para a produção de energia elétrica. E o último apelido aí do Rio São Francisco é o Rio da Integração Nacional. Tá, por que o Rio da Integração Nacional? Porque ele liga as 2 regiões mais populosas do Brasil, a região Sudeste e a região Nordeste, tá? Somente por conta disso, tá? Ele faz a ligação aqui, né? Porque ele nasce em Minas Gerais, atravessa aí 2 grandes estados, um da região Sudeste e outro da região Nordeste, chegando lá na fronteira de Alagoas com Sergipe, desembocando no Oceano Atlântico, é o nosso Rio da Integração Nacional. São Francisco, tá? Muito de informação e vamos embora. Já a terceira bacia hidrográfica, cara, também tem que ter na ponta da língua, principalmente quem mora no Centro-Sul. É a bacia do Paraná, do Paranazão, cara. Então vamos para a aula. Vamos lá então, cara. Bacia do Paraná, né? Com seus 877 mil quilômetros de rios de Planalto. A primeira característica aqui, ó, rios de Planalto. Rios de Planalto favorecem a produção de energia. Então, toda essa região aqui, você tem uma gama imensa de usinas hidrelétricas, tá? Nós temos uma aulinha aí de morfologia de rios, né? De introdução à hidrografia, que falamos muito, tá? Dessas questões aí dos rios de Planalto, tá? Então você percebe aqui, ó, que nós temos o principal rio da nossa bacia, que é o Rio Paraná, né? Ele vai se formar da área de confluência entre a água aqui, ó, do Rio Grande, do Rio Paranaíba, do Rio Aporé, do Rio Tietê. Então você percebe aqui, ó, que você tem outros rios, Rio Sucuri, Rio Verde, Rio Pardo, tá? Então essa área aqui, ó, a gente pode já imaginar um divisor de águas aqui no Rio Paraná, no Paranazão. Nessa região aí você também tem as eclusas, né, para favorecer aí
a transposição nas desembarcações, levando principalmente aí produtos do agronegócio, né, a soja e o milho até o Porto de Santos também, eu falei numa aulinha aí, tá? Então, fica ligado que é uma bacia muito importante porque está na região mais populosa e povoada do país. Além disso, é uma região muito industrializada. Então, se é uma região industrializada, populosa, povoada, precisa de energia elétrica, tá? E para suprir tudo isso, nós temos uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a usina de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, tá? É uma usina, olha aqui, ó, dica, é uma usina binacional, né? O Paraguai forneceu a área para construção, o Brasil financiou toda a construção dela, tá? E a produção da energia de Itaipu é dividida entre os dois países. Tá? O Brasil fica com 50% e o Paraguai também com 50%. Belezinha? Mas o Paraguai ele não consome até agora, né? Que o Paraguai passa por uma industrialização aí acelerada, tá? Mas o Paraguai até agora ele não consome toda essa energia. Então ele vende para o Brasil 25% dessa energia. Então o Brasil fica com 75% do total de energia produzida por Itaipu. Anos atrás aí teve um imbróglio, né? Tinha um presidente lá na época chamado Fernando Lugo, que ele aí disse que não ia vender mais se o Brasil não pagasse um valor maior pelo quilowatt, né, da energia paraguaia. O Lula, na época, né, apaziguador, fez aí a política aí do bom vizinho e aumentou o valor, tá, do quilowatt pago pelo Brasil para o Paraguai e tudo se resolveu. Tá? O Brasil necessita dessa energia produzida por Itaipu. Tá? Essa bacia aí sofre uma pressão gigantesca da urbanização, é uma região muito urbanizada, isso intensifica o assoreamento. Tá? Em períodos de estiagem aí, você percebe a vulnerabilidade da bacia, então você tem aí o decréscimo aí da quantidade de água em grande parte dos rios e que dificultou até na época da seca em 2015, né, a locomoção aí das balsas para transporte das commodities, tá? Também fica lembrar da produção de cana, que também aumenta o processo de assoreamento e o processo erosivo, tá? E também a expansão da soja aí no Mato Grosso do Sul. Belezinha? Que tudo impacta o rio. Então, carinha, fechamos a bacia do Paraná. Depois que a gente entendeu aí essas 3 bacias hidrográficas, todas as suas características, sua dinâmica, cara, a gente vai fazer uma síntese de todo esse contexto. Então, para finalizar a aula, galera, vamos fazer aqui uma síntese rapidinha aí de tudo que a gente falou, tá? Então, estamos falando de bacia hidrográfica e, primeiramente, a gente definiu bacia hidrográfica, né? Então, você tem aqui um rio principal. Esse rio principal é alimentado pelos seus afluentes de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tanto na margem esquerda quanto na margem direita. Esse rio principal ele desemboca no mar ou em outro rio. No mar ele é exorreico, no rio ele é endorreico. Sua nascente pode ser pluvial, fluvial ou nival. Né? Vamos lá, cara. No seu entorno, tá? Então, no seu entorno, você pode ter ali uma área de uma topografia mais elevada. Essa topografia mais elevada vai delimitar o escoamento e a drenagem de toda a água dessa área onde se localiza o rio principal. Essa delimitação aqui por essa topografia mais assentada, eu chamo de divisor de água. Tá? Um divisor de água. Então, toda a água da chuva, toda a água desses afluentes tende a vir aqui para o rio principal. Então, aqui a área de Foz, como eu falei para vocês, e aqui a nossa nascente. Belezinha? Tranquilo? Quais são os principais problemas dessas bacias hidrográficas? Tá? Você tem ali um causador desse problema, que é a erosão, e aí a consequência da erosão, que é o assoreamento. Tá?
quem intensifica esse processo de erosão? Principalmente a urbanização. Além da urbanização, a agricultura, né? Principalmente cana, tá? E também, olha aqui, carinha, que interessante, vicinais. Sabe aquelas rodovias de terra da área rural, né, que passam ali perto da rodovia principal, tá? Por ela ter ali a terra, né, ela não ser asfaltada, toda aquela terra, né, o vento carrega em direção à parte mais baixa da topografia, que é o rio, provocando assoreamento, cara. Eu também falei e muito, né, de 3 grandes bacias hidrográficas aí, não falei? Falei da bacia amazônica, né? Falei da Amazônia, da bacia do Amazonas. Falei também do Paraná, da bacia do Paraná. E falei da bacia do São Francisco. Carinha, você precisa saber caracterizar cada uma das bacias a partir daquelas informações que eu falei. Não precisa nada demais, tá? Não sai daquilo ali uma questão de vestibular, tá? E de prova e de Enem, tá? As outras bacias, Tocantins, Araguaia, Atlântico Leste, do Uruguai, do Paraguai, cara, é importante também, bate o olho ali, tá? Mas as 3 que costumam aparecer e cobrar dos alunos são essas aqui que eu trabalhei com vocês, belezinha? Assista várias vezes a aula, tá? Porque aí fixa bem. Então vamos lá, o que precisa saber? Definir o que é bacia hidrográfica, falar dos processos aí de ação nessa bacia, que leva à vulnerabilidade dela, e saber descrever as principais bacias do brasileiro. Cara, muito obrigado por ter chegado até aqui na aula. Curta, compartilhe com seus amigos, tá? A ideia é difundir o conhecimento geográfico para todos. Velho, de coração, abraços!